Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos então para a nossa segunda aula de gramática da quinta semana. E nós vamos continuar então falando de substantivos. Para isso, preciso que vocês peguem o livro de vocês. Vão para a página número 15. Lá na página 15, nós temos então as questões de 1 a 5. Primeira questão é: e Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos de baunilha, que o atordoava nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que não se torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embebecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. O conceito de hiperônimo, vocábulo de sentido mais genérico em relação ao outro, aplica-se à palavra planta em relação à palmeira, trevos, baunilha, todas presentes no texto. Tendo em vista a relação que estabelece com outras palavras do texto, constitui também hiperônimo de almas, impressões, fazenda, cobra ou saudade. Ou seja, qual ali também vai ser, então, tendo em vista tudo que a gente viu ali, também vai ser o hiperônimo dessa palavra. Planta também vai ser. Então, a gente tem que voltar ali no texto e ver, gente, qual está sendo nesse sentido. Seria, então, a letra C, fazenda, porque está fazendo referência, então, à questão das plantas e tudo que existe lá. Número 2, nós temos ali uma campanha da ONU. 1 a cada 7 pessoas no mundo passa fome. Essa realidade pode mudar. Colabore. Ali nós temos as palavras 7, fome e colabore. Em destaque no cartaz, podem ser classificadas correta e respectivamente nas classes gramaticais. Uma é artigo, 7 é numeral e fome é... Desculpa, gente, vi as palavras erradas. É 7, que é numeral, fome, que é um substantivo, e colabore, que é verbo. Ou seja, numeral, substantivo e verbo é o que está na letra E, sendo ela, então, a correta. Número 3. Por que sentimos calafrios e desconforto ao ouvir certos sons agudos, como unhas arranhando um quadro negro? Essa é uma reação instintiva para protegermos nossa audição. A cóclea, parte interna do ouvido, tem uma membrana que vibra de acordo com as frequências sonoras que ali chegam. A parte mais próxima ao exterior está ligada à audição de sons agudos. A região mediana é responsável pela audição de sons de frequência média. E a porção mais final, por som grave, e as células da parte inicial, mais delicadas e frágeis, são facilmente destruídas. Razão porque, ao envelhecermos, perdemos a capacidade de ouvirmos sons agudos. Quando frequências muito agudas chegam a essa parte na membrana, as células podem ser danificadas,
pois quanto mais alta a frequência, mais energia tem seu movimento ondulatório. Isso, em parte. Afinal, geralmente não sentimos calafrios ou uma sensação ruim ao ouvirmos uma música com notas agudas. Aí, podemos acrescentar outro fator. Uma nota de violão tem um número limitado e pequeno de frequências, formando um som mais limpo. Já no espectro do som proveniente de unhas arranhando um quadro negro, ou de atrito entre isopores ou entre duas bexigas de ar, há um número infinito delas. Assim, as células vibram de acordo com as frequências e aquelas presentes na parte inicial da cóclea. Por serem mais frágeis, são lesadas com mais facilidade. Daí a sensação de aversão a esses sons agudos e crus. Quadro negro é um substantivo que forma plural do mesmo modo que fica quadro negro ou quadros negros. Abaixo assinado, alto-falante, segunda-feira, sempre viva, caneta tinteiro. Gente, quadro é um substantivo, negro é um adjetivo, ou seja, ambas então são palavras que sofrem flexão. Dessa forma, gente, ambas vão então para o plural. Então fica quadros negros. Da mesma forma, gente, que segunda-feira, que fica segundas-feiras, que são dois substantivos. Sendo assim, na 3, então, a correta é a letra C de casa. Número 4. A contracapa de um livro de suspense em águas sombrias informa aos possíveis leitores. Uma mãe solteira parece morta no rio que atravessa a cidade. Pouco tempo antes, uma adolescente vulnerável teve o mesmo destino. Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para essas águas escuras, suas mortes causaram uma perturbação no rio e em sua história, dragando dele segredos há muito submersos. Um novo e viciante suspense psicológico em que a verdade é escorregadia e pode afogar as pessoas em seus próprios mistérios. O texto fala de uma adolescente vulnerável. O adjetivo vulnerável significa sujeito a ser atacado. O adjetivo a seguir, formado pelo mesmo sufixo que tem seu valor semântico indicado corretamente, é: letra A, tinta inedelável. Aqui, gente, diz que é não mancha. Na verdade, são tintas que você não pode apagar. Então, não pode ser a letra A. Letra B, realidade tangível, que pode ser modificada. Não, que pode ser alcançada. Letra C, pessoa irascível, que se irrita com facilidade. Sim, gente, correta. Letra D, desespero sofrível, que se apoia no sofrimento. Não, que é difícil. Letra E, depoimento irretocável, que pode ser tocado. Não, que não pode ser tocado. Aí, gente, então aqui na 4 nós temos então como correta a letra C. Número 5. A revista Scientific American Brasil publicou em seu número 18 o seguinte texto: analgésico espinhoso. Embora a medicina tenha avançado o suficiente para tratar de dores de cabeça comuns, lesões musculares e procedimentos desagradáveis como obstrução dentária, a dor inflamatória, a osteoartrite, de câncer ósseo e de lesões nas costas, provou ser um alvo muito mais elusivo. Os medicamentos atuais, entre eles a morfina e outros advindos do ópio, afetam todo o organismo e provocam efeitos colaterais perigosos. Remédios mais localizados, como injeções de esteroides, perdem efeito com o tempo. Recentemente, pesquisadores começaram a trabalhar com uma toxina encontrada em uma planta marroquina parecida com um cacto, que talvez possa proporcionar alívio permanente de dores locais com uma única injeção.
Virando a página, nós temos o adjetivo espinhoso, dado ao substantivo analgésico no título do texto, é justificado por: letra A, destinar-se a problemas sérios de algumas dores. Letra B, originar-se de um cacto, planta com espinhos. Letra C, esbarrar com dificuldades para sua criação. Letra D, produzir efeitos colaterais perigosos. Ou E, aparentar-se com ópio semelhante à morfina. Gente, ali no começo ele explica então que esse novo analgésico, ele faz o quê? Ele veio, né, de uma planta marroquina que se parece muito com o cacto. Ou seja, ele tenta então fazer essa aproximação comparando com o cacto. E qual que é a característica principal do cacto? Ter espinhos. Então, é isso que torna essa planta parecida com um cactus. Ter então essa porção de espinhos, tá? Então, assim que há essa aproximação, então. Ou seja, gente, a correta ali, então, seria a letra B, originar-se de um cacto, planta com espinhos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!